Mais um livro terminado. Esse aqui, essa super obra inspiradora, é A Bailarina de Auschwitz, escrito pela Edith Eva Eger, ou Eger, um livro da Sextante. A autora é essa simpática aqui, ó, olha a carinha dela, que hoje tem mais de 90 anos, mas ela conta essa história aqui desde a infância dela. A bailarina de Auschwitz, quando ela tinha 16 anos, foi o período do nazismo e das guerras. E ela foi, junto com a família dela, levada para um campo de concentração. Só que ela sobreviveu, ela é uma sobrevivente desse fato histórico tão horrível. Ela é uma sobrevivente que conseguiu sair dos campos de concentração e conseguiu também vencer o trauma de viver com esses fantasmas e com tudo aquilo que ela viveu e sentiu na pele dentro dos campos de concentração. Então, ela conta aqui pra gente, na realidade, né, assim, esse livro é a história dela, mas com uma mensagem muito inspiradora sobre liberdade e perdão, né? Você se perdoar, você aceitar o que aconteceu contigo, seja coisas que fizeram com você, como foi o caso dela, ou coisas que, enfim, que você se colocou, mas não se autoflagelar por isso, sabe? É você ter a consciência e viver com isso mesmo, sabe? Assim, sem a culpa. E aí, com esse auto-perdão, né? Com muito profundo conhecimento para você poder viver com alegria e com liberdade. Ela foi descobrir essa aceitação, esse perdão, depois de muitos anos que ela saiu do campo de concentração e depois de muitos estudos como psicóloga, né? Hoje ela é uma das super aí, maiores psicólogas do mundo, principalmente na questão de estresse pós-traumático, né? Quando pessoas sofrem de neuroses, de estresse depois de um trauma muito grande. Então ela dá palestra para várias profissionais e clãs de exército, pessoas que vivem aí situações de muito estresse e trauma, e ela vai com toda a sua expertise e know-how e toda uma questão, né, de representatividade, de que ela também viveu na pele uma coisa muito, né, uma ação muito traumática, ajudar essas pessoas a viverem melhor. Bem, o livro é o seguinte, eu ganhei esse livro de uma amiga, a Leteia, e ele é daqueles livros que você quer ler, sabe? Que você não consegue parar de ler. Porque ela vai escrevendo de uma forma, assim, tão cheia de detalhes e descrevendo mesmo os sentimentos dela, o entorno, o que ela estava ouvindo, o que ela estava sentindo, que eu fui conseguindo montar toda a historinha, assim, sabe? Dos personagens, do cenário, na minha cabeça. Então você vai co-criando com a autora essa história. E quem me deu esse livro, a Leteia, também é uma super amiga que consegue co-criar e imaginar muitas coisas. E essa é uma atividade muito boa, que os livros nos ajudam a ter e a fazer mais, né? Como é que é o livro? O livro começa ela contando a história desde a família dela, antes de eles serem mandados para o campo de concentração. A família praticamente toda foi mandada, só minha irmã que ficou fora. Ela viu os pais, né, serem mortos na câmara de gás e junto com minha irmã viveu mais de 1 ano e meio nos campos de concentração e conseguiu sobreviver. Bem, vou falar rapidinho como que é a divisão do livro para vocês entenderem, mas não vou dar tanto spoiler assim. Porque é um livro bem interessante e eu acho que tem muita gente que vai gostar de ler esse livro aqui. Primeira parte do livro é chamada de Prisão. Então conta um pouco do cenário da família, da história dela e da família antes de serem presos, né? E serem levados para o campo de concentração. Tem um capítulo chamado Dançando no Inferno, que acho que dessa parte é o meu preferido. E ela contando a cena de como ela fazia para manter a esperança e ficar ali firme e otimista para vencer e sobreviver por mais um dia. Sabe aquela coisa do só por hoje? Só mais um dia, só mais um dia? E esse capítulo do Dançando do Inferno tem uma questão muito, muito assim, tocante, que é dela lembrando os passos do balé e os passos da dança para conseguir lembrar do seu corpo
e sobreviver. E aí tem um episódio interessante que envolve a dança, que a dança fez ela sobreviver. Mas eu não vou contar exatamente o que é. A parte 2 é a fuga, né? E aí quando ela conseguiu sair, né? Quando ela sai do campo de concentração, volta para a Hungria, né? A família dela era da Hungria, encontra com uma outra irmã, e aí também nesse momento ela encontra um cara. E aí rola um romance. Ela era apaixonada por um outro cara, que aí é assunto do capítulo da parte 1, mas ela encontra esse segundo cara, e aí ela tem um relacionamento com esse cara, eles ficam juntos, e rola aí um romance, rola aí um casamento. Esse casamento rola também a gravidez, então ela vira mãe. Então agora ela é uma mulher recém-saída dos campos de concentração, casada e uma nova mãe, com várias questões aí ainda muito latentes e com muitos problemas psicológicos mesmo e emocionais. E aí ela e esse marido, ela casou com um cara que era rico, né, na época, nesse lugar, e eles decidem então sair ali, fugir. Sair ali da Europa, sair ali da Hungria, que ainda estava muito complexo, e irem para Israel, terra prometida. Eles se articulam todo, mandam todas as coisas para Israel, né, os containers. Eles iam abrir uma fábrica de macarrão em Israel, olha só. Então botaram tudo que tinha, todos os investimentos, e foram caminho de Israel. No meio disso, ela fala assim: ai, quer saber? Eu não vou para Israel coisa nenhuma. Eu vou para os Estados Unidos da América, o país da liberdade. Não vou para Israel, que lá também tem guerra, lá também tá confusão. Chega pro marido dela e fala assim: fulano, Bela, eu vim aqui te comunicar uma coisa. Eu não sei você, mas eu e nossa filha estamos indo para a América. Não é uma questão de debate, eu sei que a gente já mandou a fortuna toda para lá, já sei que tem gente nos esperando, mas eu tô com alguma coisa aqui em mim que eu vou para a América. Tu vem ou tu vais? Eu já escutei os sinais. Enfim, ela vai para os Estados Unidos. E aí, na realidade, o Bela também vai. Eles vão para os Estados Unidos. E aí entra na parte 3, que é a parte chamada de liberdade. Até ela achar essa liberdade, ela passa por vários perrengues. Porque eles chegam nos Estados Unidos, imigrantes, tudo certinho. Como eles tinham grana, eles tinham uma carta convite, já todo um esquema aí que eles entraram e migraram certinho nos Estados Unidos. Mas teve muita questão da xenofobia, teve muita questão de ela estar cheia de traumas e chegar num lugar e viver com uma situação super ruim, porque eles foram trabalhar de mega, tipo, subemprego. Então eles estavam lascados, eles estavam com problemas emocionais, eles estavam sem dinheiro, eles não falavam a língua. Eles eram imigrantes, eles eram judeus, eles eram pobres, olha a situação. Então ela vai ali vivendo tudo isso, mas a vida deles vai caminhando, eles vão trabalhando pra caramba, eles vão estudando e vão melhorando e ascendendo socialmente, intelectualmente e financeiramente, culturalmente, enfim, vai aí ascendendo. E aí, nessa ascensão, ela decide estudar novamente. Primeiro ela vai aprender inglês, depois ela vai pra faculdade e vai estudar psicologia. Gente, ela vira uma expert, assim, tipo, PhD, super top, mega blaster, diplomada e letrada em psicologia. E nesses encontros, ela encontra com outra pessoa que também foi um sobrevivente de Auschwitz, né, do nazismo. E aí isso traz aí alguns gatilhos para ela se trabalhar, e ela vai aí a fundo nesse trauma, entender, tratar, enquanto vai tratando as outras pessoas. Então ela vai tratando as outras pessoas, ao mesmo tempo se tratando e melhorando a vida dela. A última parte do livro é chamada de cura. E aí é quando ela vai fazer uma palestra e vai fazer uma viagem e volta para a Alemanha nazista e visita os campos de concentração, onde ela viveu todo esse terror. E aí, né, que tem até um capítulo, aquele lá que era o Dançando no Inferno, depois tem um capítulo chamado A Dança da Liberdade, que é aí ela olhar de frente, ela conseguir se
ela conseguir se libertar e perdoar e não viver mais com a culpa de tudo que ela sentia. Enfim. Então são essas 4 partes, mas são vários capítulos, assim, poderia ficar aqui falando horas, esse vídeo já tá ficando longo, mas é uma obra muito gostosa de ser lida, apesar de ter esses assuntos tão doloridos e tão chocantes, né? Que mesmo que a gente fala, se imagina nessa situação, não dá nem pra imaginar tudo que ela narra, que ela viveu aqui. Mas o que ela fala que é o objetivo dela pra obra, que ela dedica à família dela, que hoje tem várias gerações, né? É essa questão do perdão e do viver com liberdade, sem culpa, né? Então ela até fala isso aqui, acho que na língua aqui, ó. Não quero que você leia a história e me diga, meu sofrimento é menos importante. Eu quero que você afirme se você pode fazer isso, eu também posso, né? Se ela conseguiu, depois de tudo que ela viveu, viver alegre e liberta, a gente também pode. E aí ela nos dá alguns insights aqui através desse romance autobiográfico de como fazer isso. Então tá aí, mais uma dica aí de livro, espero que vocês tenham gostado e a gente continua nessa conversa sobre literatura, cultura, ideias, pessoas, personagens reais, fictícios e trocando. Um beijo.